Tchau, Amici! Hoje é a última aula sobre os tipos de frases e eu deixei o melhor e o mais difícil para hoje. No final dessa aula que tudo vai se encaixar, você vai entender tudo como as frases são formadas em italiano com o método da abordagem lexical que fala que se a gente aprender os padrões, os blocos de linguagem, tudo vai se encaixando e fica mais fácil. Para os alunos que quiserem, eu tenho um curso completo feito com esse método que chama o curso de italiano com método Lego. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser se inscrever. E esse curso vai do 0 até o nível B1. Quem tiver interessado, vou deixar o link aqui. E allora andiamo. Vamos começar que hoje tem bastante coisa interessante para aprender. Deixa eu mudar meu slide aqui. No final da aula, eu vou deixar o material aqui embaixo também para vocês baixarem. Vou deixar as aulas anteriores para vocês assistirem também. E cada aula tem um material. Então, por isso que aqui começa na frase número 15. Frase concessiva. Expressa contraste ou concessão. Então, como essa frase ela é formada? Você vai usar anche, que significa mesmo ou também. Anche se, mais o verbo, mais o complemento, mais outro verbo. Então, é uma frase composta que tem dois verbos. Então, vamos lá. Anche se piove, esco. Então, mesmo que chove, eu saio. Anche se sono stanco, studio. Mesmo que eu estou cansado, estudo. Anche se é tarde, lavoro. Mesmo que é tarde, eu trabalho. Aqui vocês podem ver que os dois verbos estão no presente. Quem ainda não fez o curso gratuito de verbos, eu vou deixar no final dessa aula o link também. Então aqui os verbos estão no presente, mas pode colocar o tempo que for. Verbos no passado. Anche se ero stanca, studiavo. Frase finale. Expressa finalidade ou objetivo. Vai falar onde você quer chegar. Verbo é um verbo conjugado, mais per, mais o verbo no infinitivo, que é o verbo sem conjugar, e mais a frase, quer dizer, o complemento da frase. Studio per imparare l'italiano. Outra frase composta. Vado a Roma per vedere il Colosseo. Então, verbo aqui tá conjugado, né? Io vado a Roma per vedere, para ver, o verbo no infinitivo, il Colosseo, o complemento. Io leggo, per capire meglio. Mas podia ser também lui legge, qualquer pessoa, qualquer tempo verbal, mais o verbo no infinitivo, mais o complemento. Por exemplo, no passado, io ho letto, ou lui ha letto, per capire meglio. Então, eu li, ou ela leu, ou ele leu, para entender melhor. Frase causale. Expressa causa ou motivo. Verbo, aí a frase começa com verbo, perché e um complemento. Então, é uma frase que você vai explicar alguma coisa. Non esco perché piove. Então, eu não saio porque chove. Studio perché ho un esame. Então, eu estudo porque eu tenho um exame. Sono felice perché viaggio. Mangio perché ho fame. Lei mangia perché ha fame. Ela come porque tem fome. Quando você vai explicar alguma coisa, então usa um verbo antes para justificar, né? E depois perquê e outro verbo. Agora, frase comparativa. Então, tem dois tipos de frases comparativas aqui. Tem uma que a gente inicia com pronome, vamos dizer, com início. Tem um início, um pronome, um nome, alguma coisa. Depois, um verbo. Depois, você vai usar più, meno, così, que são advérbios. Um adjetivo. E depois di, uma frase bem longa para poder comparar.
O segundo modelo de frase comparativa que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, verbo, um pronome, um início de frase, depois um verbo, depois di ou come e mais um complemento. A primeira frase, lei parla come un italiano. A primeira frase é o segundo esquema. Então, lei, que é o início da frase, o pronome, sujeito, como você quiser chamar, o verbo, depois di ou come, né? Aqui no caso, come, um italiano. Como que eu sei quando é di e quando é come? O segundo exemplo. Tu sei alto come tuo padre. Então, usa come aqui. Então, é um pronome, um verbo, o adjetivo, alto, come tuo padre. Tá falando que as duas, tá comparando, mas falando que são iguais. Lei parla come un italiano. Tá comparando o jeito que ela fala com o italiano, mas tá colocando no mesmo nível. E tu sei alto come tuo padre também tá colocando no mesmo nível. La pizza é più buona della pasta. Então, a pizza é melhor que o macarrão. Em italiano, eles não têm, eles usam più buona, più piccolo. Então, é mais boa, mais pequeno, più grande, mais maior. Parece esquisito, mas tá certo. Em italiano, eles usam assim. Então, a pizza é più buona della pasta. Então, tá tendo uma comparação, só que uma coisa é melhor que a outra, uma coisa é mais ou menos que a outra coisa. Então, quando a gente usa di e quando usa come. Quando é igual, a gente usa come. As duas primeiras frases são duas coisas iguais, né? Ela fala igual a um italiano. La pizza è più buona della pasta. O della significa di mais o artigo, uma preposizione articolata. Agora eu vou ensinar a coisa mais importante da aula, que é a ordem da frase. Tem uma maneira que os italianos falam que eles invertem a ordem da frase. A gente também inverte, mas em italiano é mais evidente, eles falam mais dessa maneira. Então, o que eu ensinei para vocês até agora foi estrutura mamma. É a estrutura que você vai usar sempre. É sempre o verbo, o sujeito, o verbo e o complemento. E aí vai aumentando a dificuldade, né? Na verdade, tem frases que tem dois verbos, tem mais complementos, tem as qualidades, mas geralmente é o sujeito, um verbo e o complemento. Ho mangiato un gelato al cioccolato. Então, comi, o pronome aqui tá oculto, né? Eu comi um sorvete de chocolate. Hai chiamato Maria? Então, tu hai chiamato Maria? Você ligou para Maria? Martina é muito brava. Então, Martina é muito boa em alguma coisa que ela fez. Não é brava de brava. É diferente do português, é o oposto do português. Brava quer dizer uma coisa positiva. Essa frase comum que segue essa ordem, sujeito, verbo e complemento, é a frase da formativa, lembra na escola isso? Então, Dante ha scritto il libro. Il professore ha aperto la porta. Luca prepara la cena. Então, Dante escreveu um livro. O professor abriu a porta. Luca prepara o jantar. Então, sujeito que realiza a ação. Então, a pessoa, né? O cara. Il tizio. Tizio em italiano significa fulano. Então, fulano que faz alguma coisa. Essa é a estrutura mamma, a estrutura madre das frases. A maioria das frases são feitas dessa maneira. Mas pode acontecer que o sujeito, il tizio, fulano, que recebe alguma coisa, é a voz passiva. Não precisa decorar se é voz ativa, se é voz passiva. É só para você saber que essa maneira de falar existe em italiano.
Então, il libro, aí começa com o final da frase. Il libro è stato scritto da Dante. La porta è stata aperta dal professore. La cena è stata preparata da Luca. Então, o livro foi escrito por Dante. A porta foi aberta pelo professor. O jantar foi preparado por Luca. Você está perguntando, né? Mas dá não significa por, per. Mas nesse caso, quando é o final faz a ação, quando o sujeito, né, que sofre alguma coisa do complemento, você vai usar dá. Agora, nesse caso, frase passiva com per. Então, a frase passiva usando per. Questo libro è stato scritto per i bambini. Percebe a differenza? Il pranzo è stato cucinato per gli ospiti. La musica è stata composta per la festa. Então, a frase está feita ao contrário, só que foi feita para alguém e não por alguém. Essa é a diferença. Por isso que dá é por alguém e per é para alguém. Então, aqui foi o último dos 20 tipos de frases em italiano. Quais são os próximos passos? Que agora eu sei que existem esses tipos de frases. O que eu vou fazer com esses tipos de frases? Como que eu vou aumentar o meu vocabulário para poder conseguir formar mais frases em italiano? Primeiro, você precisa ter contato com o idioma todos os dias, nem que for 5 minutos por dia. Porque você fala português e você tem contato todos os dias com português, por isso que você fala bem. Vocês já devem ter visto quando um brasileiro vai morar fora, ou artista brasileiro, né, ou algum conhecido brasileiro vai morar fora e depois volta para o Brasil e começa a esquecer as palavras em português. E aí a gente pensa assim, nossa, foi morar fora, ficou metido, tá esquecendo como fala português. Gente, mas é normal. É porque essa pessoa fala muito mais o outro idioma. E aí é como se virasse a chave do idioma. Fica com aquele outro idioma, o segundo idioma na cabeça, e as palavras em português, né, acaba não vindo na cabeça na hora que precisa. Não é porque a pessoa ficou metida. Você precisa fazer a mesma coisa com o italiano. Quanto mais você escuta, quanto mais você lê, mais rápido vai virar essa chave do idioma na sua cabeça. Isso é legal. E você vai, mesmo sem saber muito italiano, mesmo se você for iniciante, é legal ler, é legal ouvir música. Se você é iniciante, comece a ouvir música, que é a melhor coisa que você faz para aumentar o seu vocabulário, para treinar a pronúncia, para treinar a fala. Depois, o que você vai fazer? Você vai, tô olhando a minha colinha aqui embaixo, você vai começar a pensar em italiano. Tem muita gente que fala assim, eu preciso, quando eu estiver pensando em italiano, quer dizer que eu sou fluente. Mas é o contrário, você precisa começar a se obrigar a pensar em italiano para poder ficar fluente. Então, por exemplo, você vai comer. Aí você pensa, sto mangiando. Vai falar no telefone, parlo al telefono. Você vai se obrigando a pensar em italiano. Porque de tanto você pensar, de tanto você ouvir, uma hora isso vai sair. Outra coisa que você vai fazer, você vai memorizar os verbos. Eu vou deixar no final da aula, no final dessa aula, a aula de verbos. Tenho 100 principais verbos em italiano. E você vai memorizar os verbos em italiano. Mesmo que você seja iniciante, você precisa aprender os verbos logo no início. E se você quiser, você pode se inscrever no canal de membros, aqui embaixo. É R$15, que toda semana eu posto aulas exclusivas, PDFs, exercícios para vocês fazerem.
é só clicar aqui embaixo. Quem quiser fazer o curso de verbos avançados, só clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo. E quem quiser fazer também o curso Lego, que é mais avançado, é só clicar aqui abaixo. E ci vediamo la prossima settimana. E o material para você estudar dessa aula também, eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Va bene? Allora ci vediamo la prossima settimana. Ciao!